Mateus 28, vamos ler do 17 ao 20. Amém? Você que for encontrando, vai ficando de pé, vai dando glória a Deus, conforme o pessoal fala, vai fazendo barulho de crente, né? O Aragão é que fala, faz barulho de crente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos deu essa autoridade para colocarmos em prática, Senhor Deus, a fim de que o teu nome seja glorificado. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra não diz que uma parte da autoridade te foi dada, mas diz que toda a autoridade te foi dada. Portanto, Senhor Deus, nós estamos debaixo dessa autoridade e te pedimos, Senhor Deus, que nesta noite nos venha incentivar, impulsionar através do teu Santo Espírito e da tua palavra a colocarmos em prática essa autoridade no mundo espiritual. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. É interessante, eu fiz questão de pegar o verso 17, eu já tive uma mensagem há muitos anos sobre isso, que diz: E quando o viram quem? Viram Jesus ressurreto. A Bíblia diz que uns adoraram, porém alguns duvidaram. E foi um pouco sobre isso que o Senhor começou a ministrar e me deu o resto da palavra de hoje. Amado, às vezes nós somos cristãos, alguns são cristãos de berço, né? Foram criados no Evangelho, conhecem a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, porém não conseguem entender algo que o Senhor colocou sobre nós, chamado autoridade espiritual. E é interessante que a Bíblia coloca aqui algo que aqueles discípulos, e às vezes acontece conosco, de duvidar, mesmo vendo o poder de Deus, mesmo vendo a ação do Senhor. Aqueles homens estavam vendo Jesus, aqueles homens estavam vendo o poder de Deus manifesto através da ressurreição de Cristo. Porém, a Bíblia diz que uns creram, mas alguns duvidaram. E eu te pergunto nessa noite, você é dos que creem ou dos que duvidam daquilo que o Senhor pode e quer fazer na sua vida? Da maneira como o Senhor quer se apresentar a você. Porque a gente precisa entender que a Bíblia diz claramente: e quando o viram, hoje nós não vemos Jesus com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé, nós vemos e vemos através da ação do poder de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da família, na vida da sociedade. E nós precisamos mudar a nossa concepção, mudar a nossa visão, para que essa autoridade seja colocada em prática para nós, seja colocada em nós, seja colocada por nós. Porque a Bíblia diz que essa autoridade foi dada a ele. A Bíblia é interessante que é um versículo em sequência. A gente conhece, fala muito da grande comissão, a gente fala muito daquilo que o Senhor envia, ide por todo mundo, né? Mas a gente esquece desse detalhe, que alguns vão crer e outros não. Alguns vão ouvir do Evangelho, vão acreditar, vão confiar, vão exercer, porque o Evangelho precisa ser exercido, exercitado. O Evangelho precisa parar de ser apenas palavras e passa a ser
a ação do Espírito de Deus em nós. Precisa não ser a palavra que a Bíblia diz que a palavra mata, mas mata sem o quê? Sem o Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito vivifica. Então, nós precisamos ser daqueles que creem e que colocam em prática através da fé, daquilo que o Senhor quer fazer. Porque nós precisamos confiar. Quando a Bíblia diz que nós somos hoje reis, sacerdotes, profetas, a Bíblia está dizendo isso para nós porque nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Nós vimos aqui no domingo, quando o Maurício estava profetizando sobre algo, né, em relação à vida da Débora, e ele falou: olha, ainda hoje ouviremos sobre testemunho, sobre aquilo que Deus vai fazer, e à noite mesmo houve testemunho. E depois ele falou: até a quarta nós ouviremos que vai sair. Saiu. E aí a gente pergunta: é mágico? É adivinho? Não! Simplesmente colocou em prática a fé que havia no seu coração e não teve medo de falar. Eu e você precisamos confiar e ter coragem de falar aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos revela. Nós somos aqueles que vão colocar em prática esse ídolo do Senhor. E a Bíblia diz assim, ó, aqueles homens viram, quando viram, creram, mas alguns duvidaram. Mas presta bem atenção, a Bíblia vai dar um detalhe aqui. E aí diz assim, ó, Jesus aproximando-se. Sabe o que significa? Que tem muita gente assistindo, seguindo, acompanhando, vendo, mas Jesus ainda está longe. Jesus não está perto. Jesus não está próximo. Jesus ainda não está se revelando de uma maneira completa para essa pessoa. É muito claro, a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se. O que Jesus estava querendo mostrar àqueles homens era, vocês ainda estão duvidando, vocês ainda não estão crendo, não todos estão crendo, né? Não todos estão vendo aquilo que está acontecendo. Eu ressuscitei. E digo mais, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por que Jesus fala isso? Para que aqueles discípulos soubessem e acreditassem que o poder de Deus não havia se rompido, não havia terminado, e que aquela ressurreição significava que iria dar continuidade a tudo aquilo que ele havia prometido. E aquilo que você ouviu um dia quando você aceitou e reconheceu a Jesus. Você precisa agora, talvez estivesse de longe, talvez você viveu um evangelho à distância, talvez você foi daquele que estava como aqueles discípulos, crendo, ou talvez a sua vida era um dia cria, outro dia duvidava, mas eu quero nessa noite te incentivar a dizer, Senhor, eu confio naquilo que diz a tua palavra. A Bíblia é bem clara, mano, aproximando disso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E por que Jesus fala isso? Porque às vezes algumas pessoas podem achar, ou poderiam achar, né, que aquela autoridade era só no céu e que havia cessado na terra. Ou ao contrário, só era na terra, não tinha mais poder no céu. Só que a Bíblia é bem clara, toda a autoridade de Jesus está no céu e na terra. Jesus tem poder para dar ordem dos céus a teu respeito aqui na terra. O Senhor tem autoridade e poder para dar ordem, para que os anjos venham fazer aquilo que lhe apraz, porque ele tem propósito na tua vida. Sabe o que é autoridade? Eu coloquei aqui. Autoridade significa uma pessoa revestida de poder para liderar, dar ordens, tomar decisões e agir dentro dos propósitos e limites estabelecidos por essa autoridade. Então, eu entendo, se existe uma autoridade, existe um revestimento, o que eu preciso colocar é em prática essa roupa de autoridade para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que ele venha agir naquilo que eu entendo, que eu creio. Amém? Então, se ele tem esse poder e ele quer transmitir esse poder através de nós, cabe a nós colocar em prática aquilo que ele nos ensina. A Bíblia tem algumas passagens, eu poderia falar diversas, mas nós não vamos
nos aprofundar muito, né? Hoje é quarta-feira, quarta-feira da unção, a gente gosta de trazer uma palavra breve e orar, para colocar em prática aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, amém? Mas abra comigo, Mateus capítulo 8, vamos ler do verso 5 ao 13. Uma passagem em que nós vamos ver como as coisas acontecem, como o centurião cria, como o centurião, apesar de não ser, vamos dizer assim, um seguidor de Jesus, né? O centurião era um líder romano, era alguém que tinha autoridade sobre soldados romanos, mas diz assim a Bíblia, para a gente ler. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, ou seja, alguém que tinha uma autoridade militar, alguém que tinha uma posição, vamos dizer assim, um coronel, um comandante de exército, nesse momento está pedindo ajuda a Jesus. Ou seja, como é que aquele homem foi até Jesus? Por quê? Vamos lá. Diz assim, e disse, Senhor, meu servo está em casa. Preste bem atenção. Primeiro ele chama Jesus de Senhor e diz, meu servo está em casa. Aquele homem se coloca no meio, se coloca como alguém que tinha autoridade, mas entendia que a patente de Jesus era maior do que a dele, e o chama de Senhor. E aí a própria Bíblia vai nos mostrar que ele sabia tanto disso, que ele vai chamar o seu servo, alguém que estava debaixo da patente dele. Paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aquele homem não tinha pedido isso. Aquele homem apenas havia relatado o seu problema, o seu trauma, a sua tristeza, a sua angústia. Por quê? Porque havia alguém que ele amava que estava sofrendo. Talvez você esteja aqui nessa noite, não por sua causa, mas por alguém que está sofrendo, por alguém que tem uma necessidade, por alguém que tem um problema. E diz assim a palavra do Senhor, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Preste bem atenção, aquele homem entendia o que era, olha só, vamos continuar. No 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, ou seja, eu tenho entendimento do que é poder, do que é autoridade, do que é dar ordem, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel, ou seja, não encontrei entre os crentes, não encontrei na igreja, não encontrei entre os cristãos, é como se ele estivesse dizendo isso hoje para nós. Ninguém com tamanha fé. Amém? Vamos lá, até o 13. E digo a muitos que virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E no 13 disse, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Presta bem atenção, filho. Volto a dizer, aquele homem era um centurião. Era alguém que tinha autoridade militar. E Jesus era um militar? Não. Jesus era alguém que tinha autoridade bélica? Não. Jesus era alguém que poderia ser considerado no natural superior àquele homem? Não. Mas então como ele reconhece a autoridade de Jesus? Porque ele reconhece a patente que havia sobre Jesus, que era a patente do poder de Filho de Deus. A patente de autoridade espiritual. Por isso ele diz assim, eu digo ao soldado vá, ele vai. Eu digo a ele vem, e ele venha. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, tu dá ordem aos teus anjos, ele vai, eles têm que ir. Se disser eles vão para lá, eles têm que ir. O que aquele homem está dizendo que eu e você precisamos e temos que aprender e colocar em prática. Jesus tem toda a autoridade.
autoridade sobre a doença, autoridade sobre portas fechadas, autoridade sobre dificuldade financeira. Ele tem autoridade sobre qualquer problema, querido. A Bíblia está deixando claro que aquele homem reconhecia a autoridade espiritual de Jesus e reconhecia a patente de Jesus no mundo espiritual. Reconhecia o poder de Deus que havia sobre Jesus. E eu e você, o que temos feito com a autoridade que ele disse que tem? Eu e você, querido, nesta noite, vamos ser, vamos dizer assim, mexidos, vamos ser incomodados a sair da posição de simplesmente vivemos um evangelho de mais ou menos, um evangelho em que nós não vemos as coisas acontecer, porque nós precisamos crer que toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Como? Através do poder de Jesus que ele nos envia. Vá. Quando ele diz vai, ele está dizendo a mim e a você, dá ordem, não aos anjos, dá ordem às enfermidades para sair em nome de Jesus. Dá ordem no mundo espiritual, aquilo que te aprisiona, aquilo que te incomoda, aquilo que você tem sofrido, porque você hoje tem autoridade espiritual para usar o nome de Jesus. Por isso que Jesus diz que nós poderíamos usar o seu nome. Até agora não usaram, mas agora vocês vão poder usar. Jesus fala para os seus discípulos e fala para nós nesta noite. Usa o poder que eu dei a vocês. Usa o poder da minha palavra. Usa o poder da autoridade. Usa o poder do propósito. Existe um limite estabelecido sobre essa autoridade. Qual é o limite? O limite de colocar em prática a fé. O limite de não permitir, quando a Bíblia fala assim, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali, é porque você está dizendo assim, o limite não é aqui, o limite é aonde eu mandar o monte ir, é aonde eu mandar o monte se colocar, mas ele vai ter que sair da minha frente, porque ele não vai poder atrapalhar o poder de Deus na minha vida. Ele não vai poder impedir daquilo que o Senhor quer agir. Querido, creia nisso. O Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos colocar em prática, para que nós pudéssemos verdadeiramente viver o poder de Deus hoje para nós. Amém? E Jesus nos deu essa autoridade de representá-lo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz, fazei discípulos de todas as nações. Por que a Bíblia fala de todas as nações? Porque vai ser de todas as nações, reinos, de todos os lugares. Nós podemos falar daqui e hoje, através da internet, chegar lá em outros lugares, em outros países. Mas às vezes a pessoa nem fala o português, mas ela vai entender em nome de Jesus aquilo que eu estou pregando, porque o Evangelho tem o poder de transformar e chegar lá na voz que eles entendam. Assim como aconteceu com os discípulos. Eu creio nessas coisas, querido. Eu não fico preocupado com o limite. Eu não fico preocupado com o número, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que vai. É o Senhor que tem maior responsabilidade sobre aquilo que Ele quer fazer. É por isso que Ele deixou a cada um de nós essa autoridade, porque Ele quer que nós venhamos exercê-la. Em nome de Jesus, querido, vamos proclamar. Vamos proclamar. Depois, um dia desse, eu vou pregar sobre proclamação. Proclamar. Nós vamos colocar em prática, gritar para que os quatro lados, quatro cantos da terra possam ouvir que Jesus Cristo tem a mesma autoridade hoje para curar. Que Jesus tem a mesma autoridade hoje para libertar. Que Jesus tem a mesma autoridade hoje para fazer aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz que aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer, o prazer de Jesus é te curar. O prazer de Jesus é te libertar. O prazer de Jesus é te ver feliz, é te ver bem, é te ver consciente de que Ele não mudou. E eu e você precisamos estar naqueles que creem. E quando viram, duvidaram. Alguns creram, mas alguns duvidaram. E aí Jesus quer saber de que lado eu e você estamos nessa noite. De que lado eu e você estamos nessa noite. Não venha me responder, responda para Ele, Senhor, eu estou desse lado, dos que creem. Ou se você não está do lado dos que creem, tenha coragem. Diga para Ele, Senhor, eu estou do lado dos que duvidam. Mas, Senhor, nessa noite, faz algo para que eu venha mudar de lado.
para que eu venha acreditar no poder de Deus, para que eu venha. E aí, sabe o que, é que Jesus vai fazer? Vai se aproximar de você. Vai se aproximar de você como se aproximou daqueles discípulos. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos, quando Jesus se aproxima, depois eles vão realmente fazer grandes coisas. A vida de Pedro é transformada. A vida daqueles discípulos é transformada. A minha vida e a sua vida também é transformada pelo poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, querido.